Agora, esta noite, quero que você leia comigo o 5º capítulo. O 5º capítulo do livro de Apocalipse. O 5º capítulo do livro do Apocalipse. Essas palavras. E eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, com escrita por dentro e na parte de trás, selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e soltar os selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi capaz de abrir o livro, nem mesmo olhar para o livro. E eu chorei muito, pois não havia ninguém digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. E um dos anciãos disse a mim: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e soltar os 7 selos. E eu olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, estava um cordeiro, como se tivesse sido sacrificado, com 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele, cada um portando harpas e vasilhas de ouro cheias de incenso, que representam as súplicas dos santos. E eles cantaram um novo cântico, dizendo: tu és digno de tomar o livro e abrir os selos dele, pois foste morto e nos redimiste para Deus pelo teu sangue, de toda tribo, língua, povo e nação. Pois nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E eu vi, e escutei a voz de muitos anjos em volta do trono e da besta, e o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares, proclamando em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que cantavam: bendito e honra e glória e poder sejam ao que está sentado no trono e ao cordeiro, para todo o sempre. E os 4 seres respondiam: amém. E os 20 anciãos também se prostraram e adoraram aquele vive pelos séculos dos séculos. Esta é uma imagem de uma cena que acontecerá um dia no céu, diante do trono de Deus. Esses 24 anciãos que você lê aqui representam os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. As 4 bestas mencionadas são uma tradução errada. São 4 criaturas, seres angélicos, poderosos seres de Deus, e eles estão no trono de Deus. E Deus nunca permitiu que ninguém visse o futuro. Ninguém consegue prever o futuro. Temos computadores hoje, pesquisando em muitos laboratórios, seja no Pentágono, na União Soviética ou em todo o mundo, tentando descobrir o que vai acontecer a seguir, o que o inimigo fará agora. Deus possui isso em um livro, e estava selado. E a razão pela qual João estava chorando é que ninguém podia abrir aqueles selos. Ninguém era digno de abrir esses selos, porque eles continham o segredo do passado, presente e futuro da raça humana. E Deus mostraria por meio desses selos o que está para acontecer na terra. E João viu que ninguém era digno de abri-los. E ele chorou. Então, um anjo veio até ele e disse: não chore mais. Há alguém aqui digno. Ele é o leão. Ele é um leão. A raiz de Davi. Prevaleceu. Quando João olhou, ele não viu um leão. Se alguém me diz enquanto viajamos: há um jardim, espero ver um jardim. Se alguém diz que há um avião, espero ver um avião. Se alguém diz que é um trem, espero ver um trem. Mas ele não disse isso. Ele não falou isso. Quando ele olhou, em vez de ver um leão, viu um cordeiro. Um cordeiro sacrificial que havia morrido.
E esse cordeiro era o único em todo o céu, em toda a terra, ou debaixo da terra, ou no inferno, que era capaz de abrir aqueles selos. Estou escrevendo um livro agora, espero que saia neste outono, de novembro, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E venho trabalhando nisso há meses e estamos quase terminando, espero. E eu estou impressionado com as coisas que, na pesquisa que fiz e amigos me ajudaram a fazer, sobre o que está prestes a acontecer na Terra. Os 4 cavaleiros, posso ouvir o som de seus cascos agora, se aproximando, e você também pode. Observamos em nossos jornais e nas telas de TV as provas desses 4 cavaleiros. Pois bem, esses 4 cavaleiros estão sob o primeiro selo. O selo que será rompido. E Deus vai lançar sobre o mundo juízo. O 5º capítulo que li é um dos mais emocionantes da Bíblia. Silêncio e João chorando. Ninguém capaz de abrir o livro e do centro do trono surgiu o leão, mas não como um leão, e sim um cordeiro que fora sacrificado. E o livro foi aberto e revela o passado, o presente e o futuro. O segredo das eras foi finalmente revelado. E diz que pelo teu sangue Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, através da morte de seu Filho unigênito. E cantaram uma nova canção. E os irmãos Odom e Shea e Barrows e o coral terão que aprender uma nova canção. Uma canção que nunca escutaram antes, mas que será sobre o sangue do Cordeiro. O sangue que foi derramado, não sobre um leão, mas sobre um cordeiro. A música celestial se centra no poder de purificação e redenção do sangue de Jesus Cristo. Todo o céu reconheceu neste momento que a redenção era através e pelo sangue do Cordeiro. Mas você sabe, a Bíblia nos fala sobre sangue do Gênesis ao Apocalipse. E muitas pessoas se perguntam por que Deus exige sangue. As Escrituras dizem que a vida da carne está no sangue. Veja, o sangue representa a vida. Quando o sangue sai do seu corpo, isso significa que a vida se foi. A primeira guerra em que estive foi a da Coreia. Eu e Grady Wilson fomos. Naquele outono, depois de estarmos aqui, e passamos o Natal lá. Nunca esquecerei das cenas de sangue que presenciamos. E estávamos em Busan. E lembro que pegamos um trem para subir a Seul à noite. E nos avisaram, abaixem-se atrás da bagagem, porque o trem provavelmente será atacado. Rapaz, ficamos abaixados atrás da bagagem a noite toda. Mas houve um caso naquele trem em que alguém não se agachou e levantou a mão, perdendo um dedo. Sobrevivemos de alguma forma ao ataque dos guerrilheiros. Durante a guerra do Vietnã, passamos vários natais lá, com nossos soldados. Estava em um porta-aviões, provavelmente o Kitty Hawk. E na véspera de Natal, e Bob Hope mandou um telegrama. E Bob disse, você viria e ficaria conosco? Eu não me lembro do nome da cidade. No dia seguinte, e estar na base no dia seguinte e participar do nosso programa. Bom, foi 0-0. Do lado de fora, não se via nada. Todos os aviões estavam no chão, ou pelo menos estavam no porta-aviões. Não podiam sair. Mas no final, o almirante decidiu que nos deixaria ir, ou o capitão. E então nós partimos. Alguém falou que é a maior catapulta do planeta. E nos lançou direto. E fomos. E nunca esquecerei que as nuvens estavam bem baixas sobre essa base. E as montanhas eram bem altas, parecia. Então eu peguei o microfone e disse para o capitão ou o piloto do avião. Eu disse, se vocês não precisarem pousar aqui. Eu disse, estava indo lá para pregar, para estar com Bob Hope. Mas vocês podem ir para alguma outra cidade onde esteja claro. E o piloto disse, não se preocupe, Dr. Graham, sou um grande covarde. Fiquei feliz em ouvir isso. Mas finalmente aterrissamos e assistimos ao show de Natal que Bob Hope apresentou. E estivemos lá várias vezes. E tivemos algumas experiências interessantes e muitos
momentos tristes e de corações despedaçados com os militares. Durante a guerra, estou muito feliz em ver tantos aqui hoje. É uma honra tê-los aqui das várias bases, ambos da Força Aérea, quanto da Marinha e do Exército. Não sei quantas bases já visitamos, talvez nunca consigamos contar todas pelo mundo. Para ministrar e saudar, eles sempre nos apoiaram onde quer que fôssemos. E devemos apoiar essas pessoas que dedicaram suas vidas a defender nossa liberdade e defendendo nosso modo de vida. Agora, do 3º capítulo de Gênesis, quando o homem estava no jardim do Éden e quebrou a lei de Deus e se rebelou contra ele. E descobriu que estava nu, e Deus saiu ao campo, matou alguns animais e derramou sangue para pegar suas peles e cobrir sua nudez. A partir desse momento, o sangue passou a ser derramado como um símbolo da nossa salvação. Caim e Abel. Caim e Abel aparentemente foram instruídos sobre como adorar a Deus. E Caim não prestou atenção. Ele trouxe alguns vegetais a Deus como oferta. Deus rejeitou. Abel trouxe um sacrifício de sangue, um bezerro, e o ofereceu ao Senhor, e Deus o aceitou. E Caim ficou muito zangado e com muita inveja do seu irmão, e o matou, e esse foi o primeiro assassinato. E novamente o sangue foi derramado, o primeiro sangue que foi derramado em ira. Desde então, irmãos, têm lutado entre si na humanidade. Jesus previu guerras e rumores de guerras até o fim dos tempos. E então nos movemos novamente e vemos quando Moisés estava no Egito tentando libertar o povo e levá-los à terra prometida. E ele discutia com o faraó. Deus disse: diga a eles que esta noite vou matar o primogênito de todos os egípcios. E avise o povo judeu para que saia e mate um cordeiro sem defeito. E coloque o sangue na ombreira da porta, e quando eu ver o sangue passarei adiante, não quando eu ver suas boas obras. E esse foi o início da Páscoa. O sacrifício daqueles animais e o sangue. Deus não disse quando eu ver suas boas obras, ou mesmo quando eu ver sua origem étnica. Quando eu ver o sangue. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Agora existem várias palavras importantes sobre o poder e o valor do sangue, em torno das quais se concentra a música da hóstia angelical neste 5º capítulo do Apocalipse. A primeira palavra é redenção. Pois tanto sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, um cordeiro sem mancha. Você vai a uma casa de penhores. E objetos valiosos são deixados como garantia para um empréstimo. Um prazo é definido, e se o devedor não pagar com juros, a loja libera automaticamente o item para o público. E qualquer pessoa que oferecer o valor necessário pode resgatar esse artigo do penhor. Isso é o que chamamos de redenção. Nós o resgatamos da casa de penhores. Agora, a Bíblia ensina que nós, como raça humana, estamos na casa de penhores do diabo. E pela desobediência, estamos escravizados e espiritualmente sob sua autoridade, incapazes de nos redimir. E Cristo morreu na cruz, pagando o preço pela nossa salvação. E nos redimiu pelo derramamento de seu próprio sangue. Li sobre uma escrava romana que recebeu sua liberdade, e a garota pula no chão e diz: você me resgatou e eu servirei a você fielmente pelo resto da minha vida. Homens e mulheres caídos estão no leilão sem ninguém que possa nos resgatar. Estamos perdidos. Estamos indo para o juízo no inferno. O que faremos? Foi nesse lugar que Jesus Cristo veio, morreu e derramou seu sangue, oferecendo-o para pagar por nossos pecados e nos redimir. E se você não estiver debaixo do sangue, não irá para o céu. Você deve estar sob o sangue. Tem certeza de que essa experiência é sua? Você precisa se arrepender dos pecados e aceitar Cristo em seu coração. A segunda palavra é remissão, que quer dizer perdão. Mateus 26. Pois este é meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E voltamos novamente ao Antigo Testamento.
Os hebreus citam isso, e quase todas as coisas são purificadas pela lei com sangue, e sem o derramamento de sangue não há perdão. O sangue que vocês veem é um símbolo e um tipo no Antigo Testamento, e era aspergido sobre o tabernáculo, os utensílios, o livro e as congregações anualmente. Essa ação possibilitou que Deus perdoasse o pecado. A justiça divina foi satisfeita, e a misericórdia divina se estendeu através dos tipos de sangue. E Jesus, em sua morte na cruz, possibilitou o perdão dos pecados e a extensão da misericórdia ao mesmo tempo. A santidade permaneceu pura, enquanto a misericórdia e o amor atenderam à justiça. Este é o cerne do Evangelho. Não existe outro Evangelho além deste. Li sobre a filha de uma pobre viúva. Ela saiu de casa para se entregar ao pecado. Ficou fora por 3 anos. E quando ela voltou, cambaleando, depois de ter sido espancada pelo namorado, ela chegou à porta dos fundos e esperava encontrá-la trancada, mas estava aberta. Então ela abriu a porta e entrou, e sua mãe estava sentada lá lendo a Bíblia, e ela disse: "Mãe, eu nunca esperei encontrar a porta aberta. Você está aqui?" A mãe respondeu: "Minha querida, desde a noite em que você saiu, a porta ficou aberta." Deus está pronto para perdoar. Deus não precisa se preparar para que você se arrependa. Ele não precisa se preparar para que você venha à cruz. Não precisa se preparar para te perdoar. Mas tu és um Deus que perdoa, cheio de graça e misericórdia, lento para a ira e grande em bondade, como diz a Bíblia. Deus está pronto agora. Ele está aqui de braços abertos dizendo: Jim, Bill, Suzy, Mary, venham. Se você está assistindo pela TV agora, pode pegar o telefone e ligar para o número que aparece na tela. E falar com um conselheiro suas necessidades espirituais. E sobre Cristo entrando em seu coração agora. Redenção e remissão. Além disso, existe uma outra palavra ligada ao sangue, que é a justificação. Em Romanos 5 lemos: "Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Seremos salvos da ira divina por meio dele." Novamente, o sangue. O dicionário define justificação como estar livre de culpa, ser considerado inocente. Não podemos fazer isso sozinhos, é impossível. Você pode trabalhar a vida toda, fazer boas obras e pagar dinheiro à igreja, mas isso não o justificará. A única coisa que te justificará no céu, na terra ou no inferno é o sangue de Jesus Cristo. Justificação é como se você nunca tivesse pecado. Não seria incrível como se você nunca tivesse cometido um pecado na sua vida? Isso pode acontecer esta noite quando você se dirigir à cruz. Esse é o poder do sangue. O fisiológico, o psicológico e o espiritual, todos acusam o homem de culpa, sendo justificados livremente pela sua graça. Note, a sua graça. Graça é um favor que não mereço. Não mereço perdão pelos meus pecados. Não mereço ir ao céu. Para ser sincero, não mereço. Eu mereço o inferno. Uma pessoa me questionou há alguns momentos, antes de eu entrar no palco, se eu me sentia bem com tudo isso. Eu respondi que me sinto como Martinho Lutero, que nasceu há 500 anos atrás. Ele disse: "Quando estou na presença de Deus, me sinto como um verme. Sinto que sou um verme o tempo todo. Acredito que não mereço nada. Mas mesmo assim recebo perdão e justificação. E meu nome está escrito no livro da vida, por isso vou receber o céu eternamente. Pois o sangue foi derramado." Uma garotinha foi questionada pela mãe se tinha medo da morte. E a menina disse: "Não, mamãe." "Em que você confia?" perguntou a mãe. "Na justiça de Deus", respondeu a garotinha. "Ah, você não está falando da justiça de Deus, mas da misericórdia de Deus." "Não, mamãe", disse a filha, "estou falando da justiça de Deus. Todos os meus pecados foram colocados sobre Jesus, que suportou minha punição, e Deus, em sua justiça, não vai me castigar também. Ele não vai me punir, Ele não deixará Cristo descer da cruz e você se perder. Se você crer em Cristo e colocar sua fé nele." E depois outra palavra relacionada a sangue é limpeza. 1 João 1:7. "Mas se caminharmos na luz assim como ele está na luz, temos comunhão entre nós e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, segue nos limpando de todos os pecados." Quando você se aproxima da cruz, não apenas ele limpa todos os pecados passados, mas esse sangue está disponível para qualquer pecado presente ou futuro.
para que você possa estar diante de Deus justificado, pronto para o céu. Isso é algo maravilhoso que pode acontecer com você. Veja, o fogo é um poder de purificação. O joalheiro é muitas vezes chamado para remodelar prata antiga ou ouro. E o objeto é colocado em um recipiente sobre uma chama de álcool e deixado ali por várias horas. E o processo de fervura limpa. A corrosão e a poeira e outros metais vêm à superfície e são retirados. É chamado de escória. E é isso que Deus, o sangue de Cristo, faz. Ele limpa, remove todos aqueles elementos ruins e deixa você diante de Deus justificado e puro. Deus não vê mais seus pecados. Você pode pegar açúcar mascavo e mergulhá-lo em sangue de animais, e isso vai clarear o açúcar como a neve e sua brancura. Nós somos purificados pelo sangue no reino espiritual. O processo envolve arrependimento e fé. Para todos que abandonariam o pecado, Deus oferece uma nova chance. Havia uma estudante, eu li sobre isso. Outro dia, com 19 anos de idade, ela entrou no livro dos recordes deste ano ao ficar de pé no chuveiro por dentro e 21 horas consecutivas. Pense nisso. Quando eu era menino, eles costumavam ver quantos peixes que eles poderiam engolir. E depois contavam quantas crianças entravam em uma cabine. E havia vários desafios, como sentar em um poste. Quanto tempo você poderia ficar em um poste? Depois havia as maratonas de dança, onde as pessoas viajavam e dançavam por horas. E alguns deles dançavam por 3, 4 e 5 semanas, dia e noite, sem nunca dormir, apenas dançando. O que durasse mais tempo ganhava cerca de $75. Mas esta noite, você pode ser limpo pelo sangue de Cristo. E não precisa tomar um banho de 121 horas. Isso pode ocorrer agora, nesta noite. É algo instantâneo com Cristo. Ele promete apagar todos os pecados antigos e fazer com que a história comece com um novo começo. Não seria maravilhoso um novo começo na vida? Nascer de novo, renascer, recomeçar e todo o passado perdoado. É isso que Deus te oferece esta noite. Então a outra palavra. Existem redenção, remissão, justificação e purificação, e depois vem a paz. Paz em meio a um mundo cheio de guerras. Dizem que há 40 guerras acontecendo agora no mundo. E há todo tipo de guerras nas famílias. Existem várias guerras entre amigos acontecendo. Em Colossenses 1:20 diz que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por causa desse sangue podemos ter paz. Existem 3 tipos de paz mencionados na Bíblia. O primeiro é a paz com Deus. Veja, Deus diz que por causa dos nossos pecados, estamos em guerra com Ele. Ele estabelece a paz na cruz. Então, há a paz de Deus que o Espírito Santo produz em você. Quando você vem a Cristo, você tem uma paz que nunca conheceu antes. Considere a agitação do mundo atual. Entre muitos de nós, as pressões que suportamos, mas imaginar ter paz no meio de tudo isso. E então, a paz entre as nações. E isso acontecerá um dia quando Jesus voltar novamente e ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Farei uma reflexão sobre isso no domingo. Há uma harmonia absoluta no céu por causa do sangue derramado. Soube de um evento famoso da Primeira Guerra. Uma batalha cruel se deu e 2 soldados estavam machucados. Um era alemão, o outro francês. Enquanto estavam próximos no campo, o francês ofereceu água fresca ao seu inimigo para aliviar a sede. Então eles se deram as mãos e eles oraram. E o alemão moribundo disse: não haverá guerra no outro lado. E logo eles estavam ambos no outro lado. E lá não há guerra lá. Paz. Mas você pode ter essa paz aqui e agora. Em meio aos problemas, testes e desânimos da vida e às pressões que enfrentamos, você pode ter a paz de Deus que vai além de toda a compreensão. Neste instante,
Não há guerra no coração daqueles que realmente conhecem Cristo. Se você se entregar a Ele, não há apenas paz, mas há também outra palavra: acesso. Acesso. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Podemos nos aproximar diretamente da presença de Deus. Não precisamos de um intermediário. Assim, irmãos, com ousadia, podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, por um novo e vivo caminho, conforme está escrito em Hebreus 10. O Senhor disse da cruz: está tudo acabado. O véu do templo se rasgou em duas partes. Havia um véu entre o povo e Deus. Contudo, quando Cristo morreu, o véu foi rompido em duas partes e permanece assim até hoje. E isso simbolizava o véu entre Deus e o homem, que impedia o homem caído de ter acesso ao Pai. Um dia, Sir Walter Scott estava falando. Ele mencionou o véu do templo que foi rasgado em duas partes. Um homem levantou-se e perguntou qual era o tamanho daquele buraco. E Sir Walter Scott disse que era grande o bastante para qualquer pecador passar. Sim, é amplo o suficiente para qualquer pecador atravessar. Você pode se aproximar da presença de Deus com ousadia. Ouvi falar de um prisioneiro que foi levado a julgamento na Inglaterra, sob o governo de Carlos I. E ao longo do julgamento, o condenado manteve a calma. As pessoas não entendiam, pois tudo estava contra ele. Eles sabiam que o juiz iria declará-lo culpado e sabiam que ele seria condenado à forca. E ele estava tão calmo e parecia ter tanta paz. E assim a sentença de morte foi proferida. E ele enfiou a mão no bolso e tirou um papel e entregou para o juiz. Era uma carta de perdão do rei Carlos I. Ele já tinha aquilo. Se você tem o perdão divino, você pode encarar qualquer situação neste mundo com paz interior. Porque se você está pronto para morrer, você está pronto para viver. E você já foi perdoado por causa de Cristo. Assim, no dia do juízo, se temos o perdão de Cristo para nossos pecados, não temeremos nada no tribunal. Quando vejo o sangue, li sobre um caso em um hospital na Pensilvânia recentemente. Um homem morreu no hospital porque recebeu o tipo errado de sangue. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, derramado na cruz por nós, é o tipo certo de sangue para purificar e encher de vida cada pessoa nesta sala esta noite. E vida eterna. Temos lido muito sobre uma nova doença que assusta as pessoas. E ela entra na corrente sanguínea através de transfusões. No sangue do Senhor Jesus Cristo não há contaminação. É completamente puro. Ele purifica de todo pecado, não importa qual seja. O sangue cumpre 3 funções. Satisfaz o Senhor, que foi entregue por nossos erros e ressuscitou para nos justificar. Veja, muitas vezes negamos descansar onde Deus descansa. Quando o sacrifício foi feito, Deus ficou satisfeito. Nada mais precisava ser acrescentado às exigências da sua natureza santa. A justiça divina foi completamente cumprida. Estamos constantemente buscando adicionar mérito ou combinar trabalho com o que Cristo fez na cruz. Mas você não precisa fazer isso. Tudo já foi realizado na cruz. E na ressurreição, você está pronto para vê-lo, mesmo que seus pecados sejam tão vermelhos? Eles se tornarão brancos como a neve. Embora fossem vermelhos como o carmesim, ficarão brancos como a lã. Assim podemos dizer com Paulo: eu vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. A segunda coisa que o sangue realiza, ele resgata pecadores como nós. Sim, eu sou pecador. Eu mereço ser julgado e ir para o inferno, sim. Mas é pela graça que vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Há um tremendo senso de alívio quando percebo que Ele me deu isso, que meu nome está escrito no livro da vida, que eu sei que vou para o céu. Isso te liberta da preocupação e do medo. E quantos de nós vivem em ansiedade e medo hoje? Se eu tivesse a habilidade de cantar como Doug Odomo ou Bev Shea ou algumas dessas pessoas, eu começaria agora mesmo com Maravilhosa Graça. Como é doce o som que salvou um pecador como eu, mas também faz mais uma coisa. Ele silencia o diabo. A Bíblia diz
Quem poderá acusar os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Veja, a Bíblia ensina algo curioso e eu não compreendo tudo isso agora. Vou pedir a um clérigo para me explicar isso um dia. Mas Satanás está diariamente diante do trono de Deus nos acusando. Ele é o acusador dos irmãos. Ele diz: olhe para aquele Billy Graham, você vê isso? Ele não fez isso, ele fez aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo. Ele nos acusa o tempo todo. Mas Jesus Cristo é nosso advogado, Ele é meu advogado. À direita de Deus, o Pai, Ele responde ao diabo. E Ele lembra ao diabo que quando Ele morreu na cruz, isso cuidou dos pecados de Billy Graham. E chegou o dia em que Billy Graham se arrependeu de seus pecados e aceitou Cristo como seu Salvador. E Jesus disse: olhe isso. E o diabo tem que se afastar e diz: sim, ele está coberto pelo sangue. Quando eu vejo o sangue, eu passarei adiante. O sangue está sendo derramado esta noite na entrada do seu coração. O julgamento de Deus vai passar por você. Você terá que encarar o juízo divino. O que vai ser? Você diz: bem, Billy, não estou tão certo. Faço parte da igreja. Sou diácono. Sou pastor. Mas não tenho certeza. Um bispo de uma grande igreja me procurou há algum tempo. E ele disse: sabe, eu estudei em uma escola de teologia na Inglaterra. Eu sou bispo na minha igreja. Mas ele disse: eu realmente não sei se conheço Cristo. Eu quero conhecer. Conversei com o bispo em sua residência. Como se ele fosse uma criancinha, embora ele tivesse um doutorado em teologia pela Universidade de Cambridge. Ele se ajoelhou e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, confessou diante de Deus. Quantas pessoas estão na igreja esta noite, mas estão longe de ter uma plena comunhão com Cristo? Jesus disse: vocês podem me servir com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Hoje à noite é a noite. Você pode nunca ter outro momento assim. Vimos centenas de pessoas todas as noites virem à frente para se comprometer com Cristo e ter certeza. Vou pedir que você faça isso esta noite. Vou pedir que centenas de vocês se levantem de seus lugares em breve e venham até aqui na frente da plataforma. Quando vocês chegarem aqui, com calma e respeito, vou falar com vocês, orar e dar alguns materiais de leitura, e vocês podem voltar para seus amigos. Se você estiver com amigos, eles vão esperar. Mas Cristo pagou o preço na cruz por sua vida e derramou seu sangue. Com certeza, você pode dar alguns passos para se comprometer com Ele. Você pergunta: Billy, por que devemos vir aqui? Porque Jesus chamou cada pessoa publicamente no Novo Testamento. Publicamente, Ele disse: se vocês não estiverem dispostos a me reconhecer diante dos homens, eu também não os reconhecerei diante de meu Pai, que está nos céus. Portanto, é bíblico e psicologicamente saudável que você venha publicamente e faça seu compromisso com Cristo. Maridos, esposas e famílias inteiras devem vir. Os namorados precisam vir e se entregar a Ele agora e dizer: hoje à noite quero sair sabendo que meus pecados foram perdoados e que estou indo para o céu. Se você estiver com amigos, eles vão esperar. Peço que ninguém saia do estádio agora. Este é o momento sagrado. Peço que oremos juntos. Todos orando enquanto chegam. Levante-se e venha já. Vamos esperar. Muitos de vocês de todos os lugares. Venham e assumam esse compromisso com Cristo.